Tenham todos um bom dia. Começamos com a primeira aula de mecânica dos sólidos. Nesta parte será vista a apresentação da disciplina. Esta aula está dividida em 6 partes. A primeira é a apresentação, depois veremos os aspectos gerais da metodologia de ensino, depois veremos a ementa e a contextualização da disciplina. Daí vamos ver por cima o que é o plano de ensino. Tá? Eu fiz um resumo do que é o plano de ensino, mas eu já enviei para você o plano de ensino completo para que vocês vejam em detalhe. Tá? Lembrando que esse plano de ensino está sujeito a alterações no decorrer do semestre. Tá? Isso com a finalidade de aprimorar a metodologia de ensino e aprendizagem. Veremos também qual será um novo processo de avaliação e veremos também a nova bibliografia proposta. Vou colocar aqui um apontador, beleza. Na parte 2, que já é a matéria mesma, vai ser vista na próxima aula. Vamos. Então, as apresentações. Sou o professor Daniel Alejandro Ponce Saldias, ministro desta disciplina e também acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Tenho um doutorado na engenharia mecânica, né, no laboratório de robótica, e a minha experiência é em robótica mesmo, aplicada à mecânica na parte de biomecânica, tá? Robôs para reabilitação, a parte de sensoriamentos. Também tenho experiência na parte de biomecânica como simulação computacional, tá? Ou seja, aplicação desta matéria, tá? Só que utilizando métodos numéricos, tá? Então, eu poderia aprofundar um pouquinho mais se vocês quiserem, né? Quem tiver mais interesse nessa disciplina, né, me manda um e-mail, né, se aproxima para conversar comigo. Eu posso falar um pouquinho mais da disciplina para ele. Temos os horários, tá? Segundas e quintas, das 10 a 11h50. Tá? Os atendimentos são segunda de 15h10 até 17h10. Tá? Esses atendimentos serão feitos por videoconferência. Vocês me podem procurar pelo Moodle, mandando uma mensagem que querem atendimento, ou também pelo e-mail. Tá? Temos um e-mail institucional e esse é meu e-mail pessoal. Tá? Qualquer um vocês podem enviar. Os aspectos gerais da metodologia de ensino. Então, todas as aulas vão estar divididas em atividades síncronas e assíncronas, cada uma delas. Tá? Então, as atividades síncronas vão durar de 20 a 30 minutos no máximo. E as atividades assíncronas vão durar de 1h20 a 1h30 minutos no máximo. Tá? Todas essas atividades síncronas estariam planejadas para esse tempo de duração. Então, mas o que são atividades síncronas e assíncronas? As atividades síncronas são as aulas online, tá? Onde estaríamos todo mundo presente ao vivo. Tá? Ali utilizarei slides, eu farei alguns exemplos, serão sanadas dúvidas, tá? E por ser mais curto, né, uns 20 minutos, eu vou passar a matéria de modo mais rápido, tá? Vou passar como um resumo da aula. Essas atividades síncronas serão disponibilizadas no Moodle, tá? O link. Tá? Eu vou passar com antecedência o link da aula, tá? Para que vocês, no mesmo horário de sempre, no mesmo horário da disciplina que nós tínhamos em março deste ano, né? Vocês acessem no link. Tá?
esse link, então, vai ser em algumas plataformas Zoom, Google Meet ou conferência RPM. As atividades assíncronas. As atividades assíncronas correspondem a todas essas atividades que não são feitas em forma síncrona, né? E ainda que são possíveis de eu avaliar. Tá? Não digo que vão ter nota, tá? Mas sim vão servir para eu saber como vai ser o avanço na parte da apropriação dos conceitos, tá? A parte de aprendizado, como vocês estão aprendendo a matéria. Então, vou colocar ferramentas como questionários, tá? Para saber se entenderam os tópicos vistos. Vão ser perguntas curtas, tá? Como atividades assíncronas, teremos estudo dirigido, tá? Com material de apoio. Esse material vai ser vídeo detalhado da matéria da aula, tá? De 40 minutos a 1 hora. Eu colocarei um vídeo, então, visto onde se vê a aula com maior detalhe. Tá? Não vai ser como a aula síncrona, que se verá a mesma matéria, só que de uma maneira resumida. Será disponibilizado em atividades assíncronas um material complementar de leitura e também exercícios para que vocês façam. Serão deixados também os slides da aula, tá? da mesma aula que está aqui no vídeo detalhado. Essa aula assíncrona, nessa aula síncrona, também será disponibilizado o link da gravação da aula síncrona. Então, cada vez que eu faço uma aula síncrona, eu vou gravar, tá? E esse link vai ser o link que vai estar na plataforma do Google. Como é que se chama? Só um segundinho, vou ver aqui. É o Google. Espera aqui. No Google Drive, tá? Eu vou colocar todos os vídeos no Google Drive e vou deixar um link para que vocês acessem os vídeos das aulas síncronas. Tudo bem? Agora, seguindo com as aulas assíncronas, né, no material que vou disponibilizar, tá? Os vídeos agora, os vídeos da matéria detalhada, eu vou subir no YouTube. Mesmo assim, vou deixar o link para que vocês acessem ao vídeo no YouTube, tá? Então, utilizaríamos duas plataformas para vídeos no formato assíncrono. Tudo bem? Uma pergunta, tá? Considerando que toda a aula será dividida no formato síncrono e assíncrono, então eu pergunto para vocês: preferem iniciar a aula no formato síncrono ou no formato assíncrono? Aqui eu coloquei duas opções, opção A e B. Opção A é realizar as aulas síncronas no início da aula, ou seja, das 10h10 até 11h30, e depois fazer a aula assíncrona, tá? Das 10h30 a 11h50. A opção B seria realizar aulas assíncronas no início da aula, ou seja, das 10h10 até 11h30. E começamos a aula síncrona depois, ou seja, das 11h30 até as 11h50. Eu recomendaria a opção B, pois as aulas assíncronas elas terão o vídeo onde aparece a matéria detalhada, tá? Esse vídeo de 40 minutos a 1 hora. Então, vocês podem aproveitar esse vídeo onde se vê a matéria detalhadamente e depois aproveitar melhor a atividade síncrona, que se revisa novamente a matéria, só que de maneira mais resumida. E aproveitamos de fazer exercícios, sanar dúvidas, etc. Tá? Bem,
em que consiste mecânica dos sólidos? Basicamente, é a parte da engenharia que estuda a distribuição de tensões e deformações nas estruturas ou nos materiais, quando estes são submetidos a carregamentos externos. Isso serve para nós saber se a estrutura vai resistir ou não, tá, aos carregamentos que está sendo submetida. Eu coloquei aqui três círculos, tá? Três circulinhos que correspondem a três domínios nos quais podem ser entendidos quais seriam as bases de mecânica dos sólidos, né? A mecânica dos sólidos está baseada em premissas da física e o cálculo que vocês conhecem, cálculo 1 e cálculo 2. Está baseado também em teorias estruturais e nas propriedades dos materiais. Tá? Por exemplo, física e cálculo. Na física, utiliza uma premissa que estabelece que os corpos ou os materiais estariam compostos por estruturas como um formato de cubos, onde não existem interstícios entre eles, e que a matéria é um contínuo. Tá? E daí que se aplica também as bases do cálculo do contínuo. Vocês se lembram que o cálculo do contínuo tem a ver com que nós possamos derivar ou integrar uma função. Se uma função é descontínua, não podemos derivar ou integrar essa função. Temos que, por exemplo, integrar ela por partes. Tá? Se queremos integrar uma função descontínua, integrar por partes justamente nos tramos ou nos trechos onde essa função é contínua. Tá? Como digo, esse cálculo do contínuo, ou física com a premissa da não existência de interstícios, nos diz que está baseado, né, em elementos que são os elementos cúbicos ou infinitesimais, que são os menores elementos da matéria. Tá? Isso é simplesmente uma premissa, tá? Não digo que seja isso a realidade. E esses elementos cúbicos ou infinitesimais, então vem um do lado do outro bem juntinhos. Então, se vem uma força aplicada desse lado, esses elementos cúbicos se deformam e a deformação se traspassa de um para o outro. Tá? A deformação e as forças se traspassam de um para o outro. Tá? Essa é uma premissa que não é, digamos, muito próxima à realidade. Temos outros princípios ou premissas que são mais próximos à realidade, como o modelo do átomo de Bohr, né, que foi um modelo que aprimorou o modelo atômico de Rutherford, que é aquele que vocês conhecem, né, que temos um núcleo e ele está sendo orbitado por elétrons, tá? E também podemos ter átomos, vários átomos aqui, né, prótons, mas entre um e o outro tem uma distância, tem um espaço. Né? Podemos ter também outro átomo do lado e vai ter um espaço entre núcleo e núcleo. Tá? Então, esse espaçamento na nossa premissa da física e do cálculo não existe. Tá? Então, vamos aceitar por enquanto, tá, que os elementos infinitesimais, que são os mais pequenos, os menores, né, da matéria, são esses elementos tipo cubos, que estão um do lado do outro sem deixar interstícios. Tá? Estamos também utilizando teorias estruturais e propriedades dos materiais. Por exemplo, este domínio que nos explica das propriedades dos materiais, basicamente utilizamos a curva tensão-deformação. Tá? Essa curva tensão-deformação se obtém quando colocamos qualquer tipo de material com uma carga de tensão que vai aumentando. Né? Temos aqui a tensão no eixo vertical
e a deformação no eixo horizontal. Então, à medida que aumentamos a tensão, o nosso material vai se alongando, deformando. Agora, a forma como ele se deforma é próprio de cada material. É como se cada material tivesse uma personalidade própria. Tá? Essa curva vai ser individual para cada tipo de material, independentemente da geometria que seja avaliada. Tá? Então, essas são as propriedades dos materiais. Teremos também as teorias estruturais, tá? Que são base também da mecânica dos sólidos. Teorias estruturais, por exemplo, são as que relatam materiais isotrópicos, anisotrópicos, isomorfos, materiais, por exemplo, que são homogêneos também. Temos outras teorias estruturais como das faces planas, que vamos ver mais para frente. Tá? Eu fiz aqui uns desenhos, tá? Temos aqui um corpo, um material submetido a momentos e forças. Tá? Então seria um corpo, um material, que está submetido a carregamento externo. E se observamos como reage esse corpo ao carregamento externo, temos, né, umas setinhas que correspondem às tensões. E tem certa distribuição. Temos uma distribuição linear, né? São decrescentes e depois crescentes em sentido contrário. Então, dependendo de cada tipo de carregamento externo, vamos ter um tipo de distribuição de tensão. É por isso que falei no comecinho que mecânica dos sólidos estuda a distribuição das tensões. Tá? Essas tensões também provocam uma distribuição de deformações. E é como nós podemos enxergar as tensões. Tá? Nós enxergamos as tensões pelo efeito que provoca no material, que seriam as deformações. Bem, vamos analisar então o âmbito, tá? A contextualização da disciplina e a sua ementa. Então, a ementa está dividida em 3 partes. Parte 2, 3 e 4. A parte 1 é esta parte que estamos apresentando hoje. Tá? Agora, a parte 2 já começa com o conteúdo técnico em si. Parte 2 temos a parte de introdução, conceito de esforços internos, propriedades mecânicas dos materiais, ou seja, essa curva tensão-deformação, e também veremos o esforço axial. Tá? Na terceira parte, veremos conceitos de torção, flexão em vigas ou em corpos, feito de 2 materiais ou mais, e também o conceito de cisalhamento, tá? Tensão de cisalhamento. E na última parte, parte 4, veremos solicitações compostas ou esforços combinados também. Tá? Veremos análise das máximas tensões, que utilizaremos o círculo de Mohr, tá? Em 2 dimensões, em 3 dimensões, e também os critérios de falha, aqui é uma aplicação agora do círculo de Mohr, dependendo do tipo de material. Então, o que significa na prática? Qual que é o sentido desta disciplina quando vejamos ela como um todo? Bom, aqui temos um exemplo, temos uma estrutura simples que está submetido a solicitações ou cargas externas. Tá? FA e FB são 2 forças, cargas externas. Então, essas forças provocam reações de apoio, nos apoios. Tá? Essas reações também se chamam de cargas externas, porque estão agindo externamente a nossa estrutura. Tá? Agora, esses carregamentos externos provocam uma resposta no material dentro da estrutura. Tá? Essa resposta aos esforços externos é chamada de esforços internos. Então, eu fiz um corte aqui e vemos que aparecem forças nesse corte. Então, quer dizer que dentro da estrutura, da matéria da estrutura, vão aparecer forças em resposta a esse carregamento externo para manter a integridade estrutural. Se não existissem essas forças, a estrutura se desarmaria. Tá? Depois,
quando nós conheçamos como obter esses esforços internos em algum ponto de interesse, vamos utilizar o diagrama dos esforços internos. Tá? Então, o diagrama vai servir para conhecer como é a distribuição dos esforços internos ao longo da estrutura. Como ven, são gráficos, né, que vão mudando de intensidade ao longo dessa estrutura. Por exemplo, a força V, ela muda ao longo dessa estrutura. A força P, ela também muda ao longo dessa estrutura. Tá? As forças V, vamos dizer por enquanto que são as forças verticais ou cortantes, e as forças P são as forças que nesse caso são compressivas. Tá? Muito bem. Depois vamos ver que em função desses esforços internos, dessas forças internas, vão provocar um efeito de tensão e de deformação na estrutura. Aqui um exemplo simples, como aconteceria na estrutura se fosse feito, né, com bolinhas, como se fossem os átomos, tá? E se cada átomo tivesse molas entre eles, tá? Supondo que as molas são os enlaces energéticos. Então, quando está submetido a uma força, seja, por exemplo, como está aqui, compressiva, os átomos iriam se aproximar, teriam uma deformação compressiva. E as molinhas, que seriam os enlaces energéticos, se contrairiam, né? E uma mola contraída faz uma força contrária, tenta de repeler. Então faz uma força contrária à força compressiva. Enquanto a força F comprime, essas molinhas aqui tentam expandir. Tá? Isso que seria uma explicação tangível do que geram nossos esforços internos. Tá? F pode ser uma força externa, e essas forças provocadas pelos enlaces internos interatômicos, né, provocam os esforços internos. Tá? Sabendo já qual a magnitude dessas tensões e deformações, podemos saber se nossa estrutura vai falhar ou vai resistir. Caso estivesse próximo à falha, podemos utilizar as propriedades dos materiais e requisitos de projeto para dimensionar, tá, a estrutura. Por exemplo, se falhou para um tipo, por exemplo, essa estrutura de chumbo, e vejo que a tensão é tão grande que pode falhar, então eu digo, vamos mudar o material, em vez de chumbo, vamos colocar um material mais resistente, vamos colocar titânio. Então, ali, o material que é mais resistente vai aguentar esse carregamento. Também podemos colocar uma modificação na estrutura, mantendo o mesmo material. Tá? Por exemplo, temos que o máximo esforço ocorre aqui, colocamos um reforço, né? Colocamos mais material, colocamos que nessa parte da estrutura ela seja mais robusta. Tá? Isso também se faz. Bem, o objetivo da disciplina é introduzir elementos básicos de concepção e avaliação estrutural para que o aluno aprimore sua capacidade analítica da engenharia. E o que tem a ver isso comigo, né? Aparece um Kiko aí. Bom, basicamente isso serve para duas coisas. Vai servir para vocês aprender a avaliar se uma estrutura vai falhar ou não, uma estrutura que já existe, e vai servir também para vocês projetarem estruturas resistentes aos requisitos, tá? Os requisitos que sejam impostos, os requisitos de carregamento. Tá? Um exemplo clássico, né? Se faz uma manobra arriscada, né? Sem planificação, não se fez uma avaliação técnica dessa manobra. E veja no que dá. Bom, daí
nós vemos que primeiro o equilíbrio estático já está desbalanceado. E em segundo lugar, vemos que o guindaste falhou, tá? Cedeu a força. Bom, aqui eu fiz um resumo do plano de ensino e das datas importantes. Então, o que vai ser avaliado vai partir da parte 2, tá? A parte 2 vai começar do dia 31, né? Perdão, vai começar da aula depois do dia 31, tá? E vai até a aula do dia 5 do 10, tá? Teremos a primeira prova da parte 2 no dia 8 do 10. Tá? Todas as provas serão aplicadas na plataforma Moodle no formato de escolha múltipla, tá? Com duração de 4 horas. Ou seja, eu vou deixar para vocês 2 dias disponíveis, pode ser quinta e sexta, de forma contínua, para que vocês acessem a prova na hora que vocês quiserem. Mas na hora que vocês acessem a prova, o relógio vai contar uma duração de 4 horas. Depois de 4 horas, sua prova vai fechar, caso vocês não tenham terminado. Tá? E ele vai contabilizar a prova até onde vocês fizeram. Tá? Mas eu vou fazer provas planejadas para uma hora e meia, no máximo. Tá? Não vai ser até 4 horas, tá? As minhas provas são mais rápidas. Mas caso a internet falhar, né? Então é bom que eu deixe assim um tempo a mais. A parte 2 da matéria vai ser vista desde o dia 15 do 10 até o 19 do 11, tá? Seriam as 10 aulas, onde veremos torção, flexão dos materiais e cisalhamento, né? Eu já tinha falado isso. A prova 2, que avalia a parte 3, será feita na segunda, 23 de novembro. Essa prova será no mesmo formato que a prova 1. E a última parte, a parte 4, nós veremos então a matéria em 4 aulas, tá? Desde o 26 do 11 até o dia 10 do 12. Aqui era um traço diagonal, tá? Desde o dia 26 de novembro até o dia 10 de dezembro. Tá? E a prova da parte 4 será o dia 10 de dezembro, no mesmo formato que a prova 1 e a prova 2. Teremos também a prova substitutiva, 14 de dezembro, e a recuperativa, o 17 de dezembro. Tá? Lembrando que o dia 19 de dezembro estaria fechando o semestre. A avaliação. Como será a avaliação da disciplina? Teremos 3 provas, tá? De igual ponderação. Tá? Então, a média final, ou nota final, será a prova 1, mais a prova 2, mais a prova 3, dividido por 3. Tá? Nesse caso, as 3 provas terão o mesmo valor. Então, estará aprovado o estudante com frequência mínima de 75% e a média, né, maior ou igual a 5,75. Aqui, a frequência será avaliada com ferramentas próprias do Moodle. Tá? Nós, professores, somos obrigados a avaliar, mas eu não quero avaliar a frequência, não vou avaliar a frequência nas aulas síncronas, tá? Porque a internet pode cair, tá? Ou pode ter algum problema, mas sim vou avaliar essa frequência deixando questionários ou atividades no Moodle. Então eu vou saber se vocês entraram ou não entraram para fazer essas atividades assíncronas. Tá? Resumindo, então a frequência será avaliada mediante as atividades assíncronas. Tá? A recuperação, tá? Desde que o aluno tiver uma frequência maior ou igual que o 75% e a nota final entre o 3 e 5,5, né, terá direito a realizar a prova recuperativa, que compreenderá todo o conteúdo da disciplina. Tá? E também consistirá em uma única prova.
Tá? Essa única prova será do mesmo formato, será uma prova feita no Moodle com múltipla escolha. Após a nota final de recuperação, e considerando a média final das 3 provas, podemos obter então a nota, digamos, a nota da média final, tá? Que será a nota da prova recuperativa mais a média das 3 primeiras provas, dividido por 2. A bibliografia, tá? Eu mudei, vocês podem usar a bibliografia se vocês tiverem a bibliografia que passei em março, tá? Que está no plano de ensino anterior, mas nos pediram que passemos bibliografias que estejam disponíveis na internet, tá? Então, vamos utilizar esta bibliografia aqui, está toda disponível, tá? São PDFs de apostilas e de livros, tá? Que vocês podem baixar. Temos também a bibliografia complementar, tá? Essa primeira referência eu recomendo, tá? Ele segue as minhas, digamos, a sequência da matéria de forma muito similar à que eu passo, tá? Então eu recomendo fortemente essa primeira bibliografia. É claro que toda outra bibliografia é muito boa também, tá? Podemos usar toda aquela. De todos modos, cada aula eu vou ir recomendando alguma bibliografia específica dentro desta que estou passando para vocês. Algumas observações, tá? Os alunos que faltem em quaisquer das avaliações terão somente direito à segunda chamada, apresentando ao professor uma justificativa adequada. Isso quer dizer que me chamem pelo Moodle, me mandem um e-mail, tá? E se justifiquem porque faltaram, tá? Discentes com nota final menor que 3 ou com frequência inferior a 75% serão reprovados, tá? Cuidado com colar, tá? O regulamento do curso, com sua resolução 17, está nesse endereço, tá? Qualquer dúvida. E nosso plano de ensino, tá? Que eu passei já para vocês, está no Moodle, tá? Está sujeito a alterações, tá? Dependendo de como o curso vai ir se desenvolvendo. Tá? Falei da frequência, né? Que seria avaliar nas atividades assíncronas. Tá? E uma boa notícia é que temos um aluno monitor. Tá? Ele vai se contactar e vai combinar com vocês os horários. Tá? A minha dica é que aproveitem. Tá? O aluno Guilherme é um bom professor, tá? Então aproveitem eles, fazer exercícios, tá? E sanar as dúvidas. Muito bem, então esse seria o final desta aula. Nos vemos então na quinta. Isso aí, na quinta. Um abraço, bons estudos.